Imagine uma noite há dezenas de milhares de anos. Não existem cidades. Não existem casas. Não existem estradas, carros ou eletricidade. Existe apenas uma pequena fogueira iluminando um grupo de seres humanos em meio à escuridão. Ao redor deles, uma paisagem selvagem. O vento passa pelas árvores. Animais se movimentam na escuridão. E a poucos metros dali, 2 olhos observam. Depois, aparecem mais 2. E mais 2. Um grupo de lobos está se aproximando. Os humanos percebem a presença. Pegam suas armas. Ficam em alerta. Durante milhares de anos, humanos e lobos provavelmente foram competidores. Ambos precisavam de carne. Ambos caçavam. Ambos ocupavam territórios semelhantes. E ambos eram capazes de matar. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Em vez de atacar, os lobos permaneceram à distância. Talvez estivessem esperando pelos restos da caça. Talvez apenas observassem. Talvez um dos animais estivesse menos assustado que os outros. E talvez ninguém naquela fogueira percebesse que aquele simples encontro poderia ser o começo de uma das relações mais importantes da história. Porque, milhares de anos depois, os descendentes daqueles lobos estariam dormindo dentro das nossas casas, comendo ao nosso lado, protegendo nossos filhos, acompanhando nossas famílias e, em muitos casos, sendo tratados como membros da própria família. Estamos falando dos cachorros. Mas como um predador selvagem acabou se tornando o melhor amigo do ser humano? A resposta envolve sobrevivência, evolução, comportamento e uma quantidade impressionante de tempo. E talvez o mais surpreendente seja que ninguém sabe exatamente como aconteceu. Muito antes de existirem cachorros, existiam lobos. E os lobos eram perfeitamente adaptados ao mundo selvagem. Viviam em grupos, caçavam juntos, cuidavam dos filhotes, defendiam territórios e utilizavam uma combinação impressionante de inteligência, comunicação e cooperação para sobreviver. Um lobo sozinho pode ser perigoso, mas uma matilha trabalhando em conjunto pode ser extremamente eficiente. Eles conseguiam perseguir presas durante longas distâncias, cercar animais, perceber fraquezas e dividir tarefas durante uma caçada. Para nossos ancestrais, encontrar uma matilha poderia significar perigo, mas também poderia representar uma oportunidade. Porque humanos e lobos tinham algo em comum. Ambos eram excelentes caçadores. E ambos tinham interesse nas mesmas presas. Isso significa que a relação provavelmente começou em uma situação de competição. Mas existe uma diferença importante. Os humanos produziam algo que os lobos não tinham: restos de comida. Imagine uma comunidade humana depois de uma grande caçada. Os melhores pedaços de carne eram levados para o acampamento. O restante ficava para trás. O cheiro poderia atrair dezenas de animais. Entre eles, lobos. Os indivíduos mais corajosos poderiam se aproximar. Mas havia um problema. Os humanos eram perigosos. Um lobo que chegasse perto demais poderia ser atacado. Então talvez aqueles animais que tinham menos medo das pessoas fossem justamente os que conseguiam aproveitar melhor essa nova fonte de alimento. E aqui começa uma das hipóteses mais fascinantes sobre a domesticação dos cães. Não necessariamente foram os humanos que escolheram os lobos. Talvez alguns lobos tenham escolhido se aproximar dos humanos. Pense nisso. Um animal menos agressivo consegue chegar mais perto. Encontra comida. Sobrevive. Tem filhotes. Alguns de seus descendentes também são menos agressivos. Eles continuam próximos. E o processo se repete.
geração após geração. Não estamos falando de alguns anos. Estamos falando de milhares de anos. Aos poucos, animais mais tolerantes aos humanos poderiam se tornar cada vez mais comuns naquele grupo. E os humanos também começariam a perceber vantagens. Esses animais ouviam sons que nós não conseguíamos ouvir. Sentiam cheiros a grandes distâncias. Percebiam movimentos na escuridão. E podiam reagir a perigos antes dos humanos. Imagine estar dormindo durante a noite. De repente, o animal começa a rosnar. Você acorda. Ele está olhando para a floresta. Talvez exista um predador. Talvez outro grupo humano esteja se aproximando. Talvez seja apenas um cervo. Mas o cachorro percebeu primeiro. Essa capacidade poderia representar uma enorme vantagem para um grupo humano. E a relação poderia começar a mudar. O lobo não era mais apenas um animal que aparecia perto do acampamento. Era um animal que permanecia ali. E pouco a pouco, os seres humanos poderiam começar a tolerá-lo. Talvez até alimentá-lo. Talvez alguns filhotes tenham sido criados próximos às pessoas. E isso nos leva a outro ponto importante. O primeiro cachorro provavelmente não nasceu de um único lobo domesticado. Não existiu um dia em que alguém encontrou um lobo, colocou uma coleira nele e criou o primeiro cachorro da história. A domesticação foi um processo. Uma transformação gradual. Durante muitas gerações, características comportamentais começaram a ser favorecidas. Animais mais tolerantes, mais cooperativos, mais atentos aos humanos, mais fáceis de controlar. E isso poderia provocar mudanças físicas. Ao longo de muitas gerações, os animais domesticados podem apresentar diferenças em relação aos seus ancestrais selvagens. O tamanho pode mudar. A forma do crânio pode mudar. A pelagem pode mudar. As orelhas podem mudar. O comportamento pode mudar. E pouco a pouco, o animal deixa de parecer completamente selvagem. Mas existe algo ainda mais interessante. Os primeiros cães provavelmente não eram parecidos com os cães modernos. Não existiam raças. Não existiam padrões definidos. Não existia um chihuahua. Não existia um pastor alemão. Não existia um golden retriever. Os primeiros cães eram muito mais próximos dos lobos. E durante milhares de anos eles acompanharam os seres humanos. Imagine um grupo humano migrando por uma região desconhecida. Os cães caminham ao lado. Eles ajudam a localizar animais. Alertam sobre perigos. Acompanham as crianças. Protegem o acampamento. E talvez até ajudem a transportar pequenas cargas. Com o tempo, os humanos percebem que podem utilizar diferentes características desses animais. Um cão mais rápido pode ser excelente para a caça. Um cão forte pode ajudar a proteger um rebanho. Um cão atento pode vigiar uma propriedade. Um cão resistente pode trabalhar em regiões extremamente frias. E um cão pequeno pode ser mantido principalmente como companhia. Essa seleção continuou durante milhares de anos. E foi assim que a diversidade começou. É difícil imaginar hoje, mas praticamente toda a enorme variedade de cães que conhecemos surgiu a partir de uma história ancestral compartilhada. Olhe para um lobo. Agora olhe para um chihuahua. A diferença parece absurda. Um lobo pode pesar dezenas de quilos. Um chihuahua pode caber facilmente no colo. Mas ambos pertencem à mesma família evolutiva. E isso fica ainda mais impressionante quando observamos outras raças. Um dog alemão pode ultrapassar a altura de uma pessoa quando está sobre as patas traseiras. Um dachshund possui pernas extremamente curtas. Um husky tem uma pelagem adaptada ao frio. Um greyhound possui um corpo construído para a velocidade.
Um Border Collie foi selecionado durante gerações por sua capacidade de controlar rebanhos. E algumas raças foram selecionadas por características tão específicas que hoje quase parecem espécies diferentes. Mas existe uma coisa que todos eles compartilham: a capacidade de compreender e cooperar com seres humanos. E essa talvez seja uma das maiores vantagens que os cães desenvolveram. Eles não apenas vivem perto de nós. Eles aprenderam a nos observar. Um cachorro pode acompanhar o movimento da nossa mão, perceber mudanças na nossa voz, interpretar expressões, aprender comandos e entender padrões de comportamento. Em muitos casos, ele consegue descobrir o que queremos apenas observando nossos gestos. Isso é extraordinário, porque significa que a domesticação não produziu apenas um animal mais dócil. Ela criou um animal extremamente adaptado à convivência conosco. E essa adaptação transformou os dois lados. Os seres humanos também passaram a depender dos cães. Quando as primeiras comunidades começaram a criar outros animais, os cães ganharam novas funções. Eles ajudavam a proteger rebanhos, afastavam predadores, avisavam quando estranhos se aproximavam e ajudavam a controlar animais. Quando as sociedades cresceram, os cães acompanharam essa transformação. Alguns se tornaram animais de trabalho, outros se tornaram companheiros, e outros foram selecionados para tarefas específicas. Mas existe uma pergunta interessante: por que os humanos continuaram mantendo cães mesmo quando já não precisavam deles para sobreviver? Porque em algum momento a relação deixou de ser apenas uma questão de utilidade. Surgiu algo diferente: vínculo. Isso aparece de maneira impressionante no registro arqueológico. Em alguns locais foram encontrados humanos enterrados junto de cães. E esses achados sugerem que esses animais tinham uma importância muito maior do que simplesmente ajudar na caça. Eles faziam parte da vida das pessoas. E talvez fossem considerados membros do grupo. Essa relação continuou por milhares de anos. Enquanto civilizações surgiam e desapareciam, os cães continuavam ao nosso lado. Eles acompanharam agricultores, caçadores, pastores, soldados, comerciantes, exploradores e famílias. Foram levados para novas regiões. Adaptaram-se a novos ambientes e continuaram sendo selecionados para diferentes funções, até chegarmos ao mundo moderno. Hoje, os cães desempenham funções que provavelmente seriam inimagináveis para um humano pré-histórico. Existem cães treinados para encontrar pessoas desaparecidas. Cães capazes de detectar determinadas substâncias pelo cheiro. Cães que ajudam pessoas com deficiência. Cães utilizados em operações de resgate. Cães que trabalham com rebanhos. Cães que acompanham policiais. E cães cuja principal função é simplesmente estar ao lado de alguém. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. O cachorro não é apenas um animal domesticado. Ele se tornou parte da cultura humana. Nós criamos histórias sobre cães. Construímos monumentos para eles. Damos nomes. Criamos famílias. E em muitas sociedades, tratamos esses animais como companheiros para toda a vida. É difícil encontrar outro animal que tenha desenvolvido uma relação tão próxima conosco. Mas ainda existe um grande mistério. Onde exatamente aconteceu a domesticação dos cães? E quando? A ciência já encontrou evidências muito antigas da presença de cães associados aos seres humanos. Mas determinar exatamente onde e quando ocorreu a transformação do lobo em cachorro é extremamente difícil. Isso acontece porque estamos tentando reconstruir uma história que começou milhares de anos antes da existência da escrita.
Não havia documentos. Não havia fotografias. Não havia pessoas registrando o que estava acontecendo. Restaram ossos, DNA, pegadas, ferramentas, sepultamentos e vestígios arqueológicos. Os cientistas precisam juntar essas pistas como peças de um gigantesco quebra-cabeça. E algumas peças ainda estão faltando. Por isso, a história da origem do cachorro continua sendo estudada. Mas existe algo que parece cada vez mais claro. A domesticação foi extremamente antiga. E a relação entre humanos e cães começou muito antes das primeiras grandes civilizações. Isso significa que, quando os seres humanos começaram a construir cidades, os cães provavelmente já estavam conosco. Quando começamos a cultivar plantas, eles estavam conosco. Quando atravessamos novos territórios, eles estavam conosco. E quando enfrentamos alguns dos períodos mais difíceis da nossa história, eles continuaram conosco. Talvez seja por isso que o cachorro tenha se tornado tão especial. Porque sua história não está apenas na história dos animais. Ela está na nossa própria história. O cachorro não foi apenas domesticado. Ele foi nosso companheiro durante uma transformação gigantesca da humanidade. E talvez a parte mais bonita dessa história seja que ninguém sabe exatamente quem deu o primeiro passo. Foi o humano? Foi o lobo? Talvez tenha sido um pouco dos dois. Talvez um grupo de lobos tenha percebido que havia comida perto das fogueiras. Talvez alguns humanos tenham percebido que aqueles animais poderiam ser úteis. Talvez um filhote tenha sido levado para dentro de um acampamento. Talvez uma criança tenha criado um vínculo com ele. Talvez tenha acontecido tudo isso ao longo de milhares de anos. O que sabemos é que aquela distância entre duas espécies foi diminuindo. 1 metro de cada vez. Uma geração de cada vez. Até que o predador que antes observava os humanos do lado de fora da fogueira passou a dormir ao lado deles. E isso mudou tudo. Porque quando humanos e cães começaram a trabalhar juntos, cada espécie trouxe algo que a outra não tinha. Os humanos tinham inteligência, ferramentas e capacidade de transformar o ambiente. Os cães tinham sentidos extraordinários, velocidade, força, instinto e uma incrível capacidade de cooperação. Separados, eram apenas duas espécies tentando sobreviver. Juntos, formaram uma parceria que atravessou milhares de anos. Hoje, quando um cachorro olha para você esperando uma carícia, talvez seja difícil imaginar que seus ancestrais caminhavam pelas paisagens pré-históricas ao lado de enormes predadores. Mas aquela história ainda está presente. No olhar atento. No ouvido que se levanta ao ouvir um pequeno som. No nariz que percebe cheiros que nós nem conseguimos imaginar. E principalmente, na vontade de permanecer ao nosso lado. Talvez o maior segredo da origem do cachorro não seja descobrir exatamente quando o primeiro cão nasceu. Talvez seja entender como dois predadores aprenderam a confiar um no outro. Uma relação que começou por necessidade, acabou se transformando em cooperação. A cooperação virou convivência. A convivência virou vínculo. E o vínculo atravessou milhares de anos. Do lobo selvagem ao cachorro doméstico. Da escuridão da pré-história às nossas casas. Das fogueiras primitivas às cidades modernas. O cachorro esteve presente em uma das maiores aventuras da nossa espécie. E talvez, milhares de anos atrás, quando aquele primeiro lobo se aproximou de uma fogueira, ninguém pudesse imaginar que seus descendentes um dia dormiriam aos pés de uma cama humana. Porque algumas das maiores mudanças da história não começam com guerras. Não começam com reis. Não começam com grandes descobertas. Às vezes, começam com um animal se aproximando lentamente de uma fogueira.
e um ser humano decidindo não afastá-lo. Curioso agora, descubra o que quase ninguém sabe. Uma calma, né, velho? Uma paz, né? Eles não têm a mesma pressa mais do... Sim. É a vida. A vida Mas faz tá isso. assim, ó.